Olá, bem-vindo à semana Pedalando com o Coração. Essa semana eu quero te ensinar a como melhorar o seu pedal, a como você vai conseguir se desenvolver melhor com técnicas, métodos, como você vai controlar a sua respiração, dominar uma subida e com isso ficar muito mais rápido. São técnicas que eu utilizo em mim e nos meus atletas, nos meus alunos que estão na comunidade e todos já se surpreenderam com os resultados, melhorando em mais de 5 quilômetros por hora de média no pedal. Pois é, para isso tudo eu preciso contar para você como eu comecei nesse meio e como eu vou te ajudar, porque eu criei um método que você vai conseguir treinar e entender como se comportar em cada momento do seu pedal. Vamos lá? Eu preciso te contar que em 2006 eu comecei com o ciclismo, mas um ciclismo indoor. Isso, o spinning, RPM, bike indoor, enfim, eu não sei como chama isso, esse tipo de aula na sua região. Lá para mim era o RPM, uma franquia, né, de aulas de ciclismo, e eu comecei dessa forma me desenvolver e a entender como era o ciclismo, mas bem longe da realidade, porque eu não estava na rua. E aí eu voltei para minha terra natal, lá eu fiquei um ano sem fazer nenhum tipo de atividade física e engordei 24 quilos em apenas um ano. E aí foi que eu comecei correndo e comecei a prática de atividade física novamente para poder emagrecer. E no meio do caminho eu percebi que eu precisava treinar todos os dias para melhorar isso. E como a corrida traz muito impacto, eu adotei o ciclismo de volta para eu poder melhorar. E aí, como foi que eu fiz? Comecei no mountain bike, com aquela bicicleta que eu tinha em casa. E aí eu comecei a ir em distâncias curtas, 10 quilômetros, depois eu fui aumentando isso aos poucos. E eu me sentia muito bem, porque era legal ir lá no meio das trilhas, do estradão, e ver paisagem, ter um contato, respirar puro, ter aquele momento de calma, relembrar também um pouquinho da infância, aquela coisa de moleque, né? Sai pedalar, encontra um pé de fruta, para, come, vai. Só que com o passar do tempo, eu fui começando a conhecer outras pessoas que também pedalavam e elas se desempenhavam muito melhor do que eu. Elas conseguiam pedalar mais rápido e pareciam não sofrer tanto. Conseguiam fazer uma subida toda sem precisar empurrar ou sem chegar lá no final da subida e parar para respirar. Não ficar debruçado em cima da bicicleta, respirando fundo, esperando o ar voltar para conseguir retomar o pedal. E foi dessa forma que eu precisei entender que eu precisava pegar aquelas aulas que eu dava lá atrás e trazer para a minha realidade. Porque lá tinha momentos de treino de giro, tinha momentos de pedalar em pé, de simular a subida. E isso foi como eu comecei a organizar os meus próprios treinos. E depois disso, eu comecei a entender que eu precisava buscar mais conhecimento. E então eu comecei a estudar, inclusive o livro está aqui atrás, né? A Anatomia do Ciclismo, um grande livro onde eu fui entender quais músculos eram ativados durante um pedal e qual eu precisava trabalhar mais força, mais resistência, de que forma desenvolver essa explosão e conseguir vencer cada detalhe. E conforme eu ia passando e vencendo cada dificuldade, eu fui entendendo que, por exemplo, numa subida eu precisava me controlar mais, controlar minha respiração, controlar a forma de pedalar e usar métodos e técnicas que já existem, mas eu adaptei isso de uma forma mais simples. E eu vou começar falando isso para você lá na segunda aula isso. Hoje eu quero que você entenda como eu evoluí, como isso é possível, como isso vai acontecer também com você. Então, depois de um tempo pedalando, eu comecei a querer competir. E aí eu fui participar primeiro dos eventos de passeio, como todo mundo. Os desafios de 30, 40, 50, 100 quilômetros, 70 quilômetros, tudo na terra. E eu fui vencendo eles, chegava exausto, precisei adequar alimentações para não passar mal durante
todo o processo de pedal, precisei aprender que existiam sais de reposição para que eu não tivesse cãibras, e tudo isso foi aos poucos se encaixando na minha rotina, e isso foi fazendo eu ter cada vez mais sucesso e acreditar que eu poderia sim participar de uma competição. Não para ser campeão, é claro, eu tinha essa noção que eu não chegaria na primeira competição e já seria o campeão, mas sim que eu poderia tentar fazer o meu melhor e a partir daí saber como eu iria me sair nas outras competições. E eu acreditei nisso e comecei a competir. Lá na minha primeira competição foi de ciclismo de estrada. E nessa primeira competição eu acabei caindo, não concluí a prova, acabei fraturando a mão, fiquei quase um ano parado. E aquele processo de emagrecimento foi interrompido. Eu voltei a engordar e eu voltei a fazer tudo de novo, começar um novo processo, onde eu precisava emagrecer novamente para eu poder me desempenhar e conseguir vencer cada etapa. E aí foi que eu percebi também que as coisas dependem de dedicação. Porque logo que eu sarei da minha mão, eu voltei para a mesma competição, só que daí eu fui para a categoria de mountain bike, porque a mão ainda tinha alguma dificuldade. E lá eu sofri de novo, porque eu queria pedalar como antes. E aí veio a grande sacada de por que não ajudar outras pessoas e fazer com que elas venham participar de forma mais segura, de forma mais tranquila, mais confortável, para que também elas possam acreditar nelas mesmas, como hoje eu acredito que eu participo de competições. Então, foi dessa forma que eu comecei a pedalar. Eu descobri lá que existem, nos meus estudos, métodos: treinos longos, treinos intervalados, treinos de subida, porque a subida simula a carga, além das marchas. Eu descobri que existem treinos das mais diversas formas, e são neles que eu comecei a me apoiar e mesclar eles durante a semana para que eu pudesse estar evoluindo. Principalmente os treinos de ritmo, que são os treinos onde eu treino a forma com que eu vou me comportar exatamente na competição. E aí, o legal foi que a minha média de velocidade foi aumentando. Eu descobri também a técnica do pedal redondo e isso fez uma grande diferença. Não fez só diferença para mim, fez também uma grande diferença para o Ricardo, que faz algum tempo que está na comunidade de treino gratuito. E ele passou de média de 15 para 20 em coisas de 1, 2 semanas. E depois, na semana seguinte, ele insistiu e na outra também. E em menos de 30 dias ele já tinha ultrapassado todo o objetivo dele. O objetivo dele era pedalar com média de 20. E em 4 semanas ele passou a pedalar com média de 27 km por hora. E hoje está buscando a tão sonhada média de 30 km por hora. Olha que evolução grande num curto espaço de tempo. Simples assim. Foi dessa forma que eu ensinei ele. Olha o depoimento dele aqui. Bom, meu nome é Ricardo. Eu sou um dos membros do grupo do Telegram do professor Daniel. Né? Queria aqui convidar vocês a participarem. Venho aqui dizer que tenho aprendido muito com o professor. Né? A sua metodologia é simples, sem enrolação. A gente procura ser mais aberto possível. Temos as atividades, os bate-papos, que a gente chama de DaniCast, contribui bastante, né? A dúvida de um pode ser a sua dúvida. Então, quando eu entrei, né, nós sentamos, conversamos assim, para atingir uma meta de 20 km no pedal. Né? O que eu fazia? Pegava a bike que nem um louco, nem um touro. Aí ele veio, a gente conversou, né? Começamos a fazer os exercícios dinâmicos, né? Ele me ensinou a técnica do pedal redondo. No começo parecia uma coisa assim de outro mundo, até que agora entendi, né? Ainda não está 100%, mas estamos muito bem. Então, hoje, né, alcançamos a meta de 20 km
Aí hoje nós estamos numa casa de 30, buscando assim, a média de 30 quilômetros no pedal. Já estamos em 27, né? Então, né, tenho aprendido com as atividades, feito também a minha parte, né? É importante, né? Sempre tá conversando, né, tirando dúvidas. Então, sempre renovando metas, né? Não fortalecendo não só apenas as pernas, né? Não precisa também corpo, cabeça, coração, né? Pedalar com o coração mesmo. Se você quer evoluir ou só passear, se você quer algo mais do que só passear, é fundamental, né? Antes aí, dolorido do pedal, eu não sabia por quê, né? Não tinha um trabalho de fortalecimento, desenvolvimento coordenado. Então, é só pegar a bike e andar 10, 20, chegar em casa, tomar um banho, ficar quebrado por 2 dias. Então, né, hoje os pedais são maiores, né, já faço 100 quilômetros e me sinto bem. Então, convido vocês a participarem, a somarem com o nosso grupo no Telegram e serão muito bem-vindos. E quem sabe aí, mais para frente, buscar sonhos maiores, pódio, né? Conquistar algo mais, né? Então tá bom, beleza? Fica a dica aí e se inscreva. Você viu só? Se o Ricardo pode, você também consegue desempenhar. Tudo o que eu ensino aqui foi aplicado em mim, foi aplicado com eles. E todas essas técnicas vão fazer com que você, melhorando a sua velocidade, consiga pedalar distâncias maiores. Se você pedala 15 quilômetros, 20 quilômetros em uma hora, você melhorando a sua velocidade, você vai mais longe. Veja, o Ricardo pedalava 15 quilômetros em uma hora. Hoje ele pedala 27. Então é dessa forma também que você vai ficar mais rápido e, consequentemente, pedalar mais longe. Vai pedalar melhor, vai fazer com que o seu pedal se desenvolva de uma forma surpreendente. Com isso, o que pode acontecer? Você simplesmente conseguir fazer aqueles longos que todo mundo faz e você não consegue. Porque as pessoas fazem. Eu tenho um pessoal aqui na minha região que faz 100 quilômetros em 3 horas e meia. Então, uma média de 30 por hora. Mas tem pessoas que levam muito mais tempo que isso e acaba fazendo esse mesmo tempo em 5 horas. Então, se você gasta menos tempo, você desprende menos energia e passa mais tempo com a sua família. E é dessa forma que eu quero que você também faça. Eu tenho um outro aluno que já está comigo há um pouco mais de tempo. E esse, no caso, faz parte da assessoria. Veja como o Theo também evoluiu. Ele passou de passeios para competição e hoje é um dos melhores ciclistas da região do interior de São Paulo. Olá, bom dia. Sou o ciclista Theo Camargo, da cidade de Avaré, interior de São Paulo. Gostaria de falar um pouco do Daniel Martins, tá? Eu comecei os treinamentos de planilha com o Daniel em dezembro de 2018. Aí onde já em fevereiro de 2019 iniciei nas competições aqui na minha região, que é a Copa Sudoeste Paulista, onde de 9 etapas eu subi no pódio por 8 vezes. Então, aí finalizando a Copa, em terceiro lugar na minha categoria. Então, eu gostaria de super indicar o Daniel Martins, cara. Um cara legal, responsável, que montou minha planilha onde tive a minha evolução nesse pedal. Até onde então eu era um ciclista comum de passeio. Agora estou nas competições aí, graças às planilhas do Daniel aí, que vem em evolução. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos aí. Vejam só, o
Theo conseguiu também toda essa evolução que eu quero te ensinar durante toda essa semana. Por isso, na próxima aula eu vou falar para você sobre todos os métodos, todos, não vou esconder nenhum método de vocês, porque nesses métodos está o segredo para você ficar melhor. Lá na terceira aula eu vou falar para você como você não vai se machucar, porque se você forçar demais e usar esses métodos de forma errada, você vai se machucar, você vai ter grandes problemas. E não é isso que eu quero, porque eu preciso te ensinar que além de bons métodos, de uma forma melhor de você treinar e conseguir evoluir, você precisa fazer isso de forma segura, porque todos nós queremos fazer isso com a maior segurança, podendo voltar para casa e encontrar a nossa família. Mas Daniel, você vai perguntar para mim como eu começo a pedalar. Pega a bicicleta simples, essa que você tem na sua casa. Não precisa ficar trocando de bicicleta, querendo gastar horrores. Arruma a bicicleta que você tem na sua casa e começa dando uma volta no quarteirão. Começa a pedalar dentro da cidade. Você vai ganhando confiança e resistência. Dessa forma com que você vai começar a pegar gosto, começar a se divertir. Porque eu lembro que no começo era divertido, mas depois quando começou, eu comecei a perceber que tem muita gente que pedala e essas pessoas pedalam com uma forma, você olha assim, passam que nem um tiro perto da gente, sabe? Enfim, você precisa entender que isso precisa de métodos, precisa de técnicas. Por isso eu tô aqui. Por isso eu mostrei o exemplo do Ricardo, eu mostrei o exemplo do Theo. Por isso eu quero que você consiga fazer isso da melhor forma. Porque não adianta nada você ficar com aquela sensação de sair pedalar com a galera e ficar achando que está atrapalhando, porque você não consegue pedalar igual eles. Eu já tive isso, em sair com a galera e falar, não, hoje eu não vou, eu vou atrapalhar seu treino. Não, você não vai atrapalhar, porque eu vou te ensinar a como você vai evoluir, o que essas pessoas fazem ou o que elas também não fazem e por consequência acabam pedalando melhor. Mas você vai aprender toda a técnica da melhor forma e você vai conseguir não só acompanhar essa pessoa, como também vai precisar esperar ela para ela poder te acompanhar, porque essa é a minha função. Para isso eu estudei, eu me formei e eu vim aqui para te ensinar. Então, fica comigo, na próxima aula eu vou te ensinar todas essas técnicas e métodos que nós usamos na comunidade do Pedalando com o Coração. E também eu usei comigo e participei de várias provas. Eu posso dar o meu testemunho. Hoje eu participo de provas de duatlon e fiquei em segundo lugar geral lá na Copa Interior de São Paulo. E o meu grande diferencial dos outros atletas é o ciclismo. Tanto é que teve provas onde eu fiz 37 quilômetros de média. Sim, 37 quilômetros de média. Isso depois de correr e tendo que correr novamente depois. Pois é, e os outros faziam com média de 30, 33. E isso eu provo para você. Eu tenho tudo salvo lá no meu Strava. E você pode entrar lá e ver. Então, fica comigo. Quarta-feira eu vou estar liberando mais uma aula e eu vou revelar todos esses segredos, todos esses métodos que na comunidade a gente usa e você vai aprender a aplicar isso nos seus treinamentos.